peço ao Senhor, Glória a Deus. manifesta esta noite, papai, a tua presença em nosso meio. Aleluia a Deus. Derrama esta noite fogo do céu, papai, para que possamos aqui em pouco número sentir a tua presença, Glória a Jesus. a tua graça neste lugar, Rei da glória, a unção do teu Espírito Santo, meu Deus, que se faz presente nesta noite em nossos corações. Que o Senhor venha manifestar a tua glória, meu Pai, através do teu Espírito Santo que habita em nós. Aleluia a Deus. Meu Deus, porque estamos aqui para apresentar o nosso melhor ao Senhor, apresentar para o nosso culto racional de adoração ao Senhor, os nossos louvores, papai. E eu peço ao Senhor esta noite, meu Deus, receba, papai, os cantos que vão ser entoados de adoração ao teu santo nome. Receba, papai, cada louvor, meu Deus, como um cheiro suave, aí no trono da tua glória, Rei. E responde, Senhor, responde com a tua presença, responde com a presença do teu Espírito Santo neste lugar, papai. Em nome de Jesus, Rei. Espírito Santo maravilhoso, eu quero pedir ao Senhor, Glória a papai, Deus. que teu Espírito Santo venha conduzir este culto, que teu Espírito Santo venha conduzir a cada oportunidade, o teu Espírito vai dirigir, o teu filho, a tua filha vai ministrar a tua palavra, Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor esta noite, Rei da glória. Em nome de Jesus, meu Deus, fica conosco. Ajuda cada um, papai, esta noite. No nome de Jesus, Rei. Glória a Jesus. Manifesta o teu poder esta noite, papai, para a glória do teu nome. É que eu peço ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, Rei. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O povo de Deus, papai, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos estar dando início neste culto no nome de Jesus. Vamos estar adorando a Deus com o canto da nossa alma. E eu creio que o Senhor Jesus vai falar ao nosso coração essa noite através da tua palavra, até mesmo através dos cantos, irmãos. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos começar adorando o Senhor. Ô, glória. 212. A pedido do nosso irmão Samuel, 212. Ô, glória. Culto da vitória. Os guerreiros se preparam. Aleluia. E nós somos guerreiros, Senhor. Amém? Então vamos adorar o Senhor já com bastante alegria, porque o Senhor, Ele é merecedor. Amém? O tempo de hoje, a gente sabe do Brasil. Se você tem que pode cantar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus.
Amém, irmãos. Então vamos adorar o Senhor com o último hino. 115. Amém? Deus. Amém. Glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. Eita glória. Não pode entender. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero já começar o culto. Vamos mudar o nosso momento que eu já veio falar no devocional. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Da glória. Louvado e agradecido teu nome. Deus poderoso. Cumpriu os irmãos com a palavra do Senhor, amém? Amém. Tirando uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Confesso, irmãos, que eu cheguei um pouco atrasado, porque eu cheguei atrasado para todos os cultos. Mas eu cheguei um pouco atrasado, além, porque eu tive que levar a carona no serviço, porque não teve ônibus. O ônibus desceu às 6h30 e devido à chuva. E está tudo parado lá no centro. Eu tive que mudar a rota para voltar. A dupla está toda parada. Tá, eu tive que. Bom, eu tive que ir no Bela Vista. Eu vi o meu emprego ali no trabalho ali, tive que vir por ali. Então, por isso que eu cheguei Grande Deus, aleluia. assim. Glória a Deus. Irmãos, eu lembro de. Livro de Mateus, São Mateus, segundo escreveu São Mateus. Segundo escreveu Mateus. Eu sabia que eu tinha razão.
Vamos ler então, né, segundo escreveu o Evangelho de São Mateus, 26, 31. Pedro, ele é avisado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é poderoso, misericordioso. Aleluia, amém, então Jesus lhe disse: todos vós, essa noite vos escandalizarei em mim. As ovelhas do rebanho se dispersarão. Aleluia, mas depois de eu depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É duro, né? É a mesma coisa você falar que vai ajudar o seu irmão que está precisando, na hora que ele fala: olha, eu preciso, você não dá, não vou, não posso. É a mesma coisa aqui, quase a mesma coisa, só que aqui é um pouquinho mais sério. Porque Pedro, irmãos, ali me fala que não nega a Jesus, que aonde Jesus está, ele está. O que Jesus fosse fazer, ele iria fazer também. Aleluia. Mas só que acontece que Jesus o repreende. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. O galo cantou uma vez. Rapaz, na primeira. E Pedro, ele nega: olha, você é um dos que andava com ele, eu não conheço. Quantos hoje, irmãos, dentro da igreja, não usa o dom que Deus deu para você falar com o próximo, para você mostrar que é diferente, que você é cristão, é verdadeiramente filho de Deus? Quantos hoje anda de qualquer maneira, anda de qualquer jeito? E isso é negar Jesus. Porque nós temos, a partir do momento que levantamos nossas mãos, nós temos um traje, nós temos um jeito de falar, de andar, nós temos um jeito diferente de agir. Porque nós aceitamos Jesus. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus e começa a andar com as migalhas do mundo, fazer as mesmas coisas que acontecem no mundo, você está negando Jesus. Grande Deus. Você está negando Jesus. E Pedro, quando Jesus fala para ele, Pedro ele não aceita. Não. Jamais, mestre. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes que o galo cantasse 3 vezes, ele nega Jesus. Você está negando Jesus? Vem para nós, vem para mim. Você está negando a Jesus? Como que é o seu dia a dia com Cristo? Como que é o seu dia a dia lá no seu trabalho, lá no seu emprego, ou até mesmo indo buscar as crianças na escola, ou indo levar? Qual que é o seu trajeto, o seu pensamento? Como que você está andando? Você está andando como Jesus te ordenou a andar, fazendo como Jesus te ordenou a fazer? Porque olha aqui, irmãos, você viu Jesus? Você andou do lado de Jesus? Não. Nós conhecemos a história de Jesus. Nós aqui cremos na palavra do Senhor Jesus, mas nós não andamos lado a lado com Ele. Agora imagine aquele que andava lado a lado com Ele, aquele
e fazias as mesmas obras que Jesus fazia ali. Quando veio o vento forte, ele negou a Jesus. Quando veio a tempestade, ele deixou Jesus de lado. Agora imagine nós, que não andamos com ele, que não estamos com ele, assim, não andamos, ele carnal ali, junto que eu ando com o pastor, que nem provando rocha ali. Aí é diferente. Então é mais fácil a gente, eu me incluo nessa, é mais fácil nós, irmãos, negar. Olha, você não é o crente que era da igreja do Alexandre? Não vou para a igreja não. Você entra num lugar diferente, olha, você não é o crente que... Porque é assim, né? Quando um crente é apontado, é pelas coisas que nós fazemos. Lá atrás. Uma certa vez, irmão, rapidinho, na palavra devocional mesmo, uma certa vez eu estava comprando o barco do mundo. Ou eu estava servindo a Jesus e servindo ao inferno ao mesmo tempo. Aí você vai falar, mas, pô, eu era adolescente. Eu queria conhecer, eu queria ver os movimentos diferentes. E eu fui convidado para ir aonde? Num show, não sei o que, Brasil, de Tira Nações, que era música ao vivo. Mas vamos aí. Aí fui convidado, o pessoal que trabalhava comigo na Americana, então vamos, falei, vamos. Cheguei naquele lugar, lotado, cheio de gente. Aí uma amiga minha falou, Rogério, vamos dançar? Eu falei, vamos. Eu falei, estou servindo a Deus, estou servindo a Jesus, eu vou dançar as músicas do mundo. Vamos. E fomos lá dançar. Eu fui dançar ali com ela, eu solteiro, né? Aí fui dançar ali com ela, daqui a pouco fazendo chacoalho daqui, chacoalho dali, eu olhei aqui, uma irmã que congregava comigo na minha igreja. Então, Jesus ele coloca a gente em certas situações para a gente entender. Aí eu olhei para ela, na hora que ela olhou para mim, ela se avermelhou. Quando eu sou neguinho, não tinha como me avermelhar, mas eu falei, e agora? Mas se ela falava com o pastor, eu também falo com o pastor que ela estava lá no mesmo lugar. Irmãos, então tem certas coisas que acontecem que naquela época eu neguei Jesus. Eu estava servindo, mas eu neguei, eu dei as costas para Cristo. E ali eu saí e voltei para a igreja. E ela falou com os irmãos que estavam ali, aí chegou no ouvido do pastor, o pastor falou assim para mim, ó, o que acontece lá fora, eu quero saber que dentro da igreja, só que tem um porém. Lá no juízo final, você vai fazer tudo montado, fazer tudo ali. Aí você começa a crescer espiritualmente, começa a entender, você começa a caminhar mais certo na obra, você começa a entender o que Jesus quer de você, o que Jesus queria de Pedro, mas quando Pedro estava propondo a Jesus, ele já sabia que Pedro iria negar ele, que ele já não fazia mais parte do plano. Quem ia negar Jesus e como acontecer, irmãos? Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe aonde está a tua dificuldade, onde está a sua necessidade. Você pode ter certeza de uma coisa: você servindo e buscando a Cristo, Ele vai te entregar. Ele vai te dar. Mas a primeira coisa que nós temos que pedir para o Senhor, a minha mãe sempre falava, libertação. Ah, mas eu estou na igreja, pede libertação. Ah, mas eu estou servindo, pede libertação. Porque nós pegamos a cada segundo, a cada minuto. Nós erramos. Vamos colocar em pé. Soberano Deus, vamos em pé. Soberano Deus e teu Pai, Deus de maravilha, graça e poder, meu Pai. Neste momento, meu Deus, eu quero agradecer, meu Pai, por essa palavra, qual o Senhor trouxe ao meu coração, ao qual o Senhor traz para a minha vida, meu Pai amado, aleluia. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, vai entrando com providência nas vidas, meu Pai, da qual se encontra nessa noite na tua casa, vai de encontro com eles, com a qual não estão aqui, Senhor amado, mas o Senhor sabe o real motivo. Mas entra, meu Deus, com a tua providência, com o teu livramento, meu Pai. Vai entrando, meu Pai amado, com a tua graça. Abre a janela dos céus com fome, meu Deus, e vai derramando chuva de bênção e graça sobre nossas vidas neste momento, meu Pai. Abençoa as oportunidades, abençoa a tua santa palavra, meu Pai. Abençoa os louvores, meu Pai, abençoado nessa noite. E entra, meu Deus, com todo poder e graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Nos abrindo, meu Pai, o entendimento
conhecimento e a sabedoria da tua palavra, em nome de Jesus, que aonde nós colocarmos os nossos pés, meu Pai, nós não venhamos ser enganados, nós não venhamos ser passados para trás, porque nós sabemos que servimos a um Deus vivo e todo-poderoso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que bênção, né? Não vamos negar a Jesus, irmãos. Quando nós pecamos, sabendo que estamos pecando, nós estamos pecando o Senhor. Nosso irmão Alcides, que é uma oportunidade? Nosso pastor Marcílio, que é uma oportunidade? Também não? Glória a Deus. Nossa irmã Marcela, que é uma oportunidade? Glória a Deus. Logo depois da irmã Marcela, o centro de oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os amados que da paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória. Graças a Deus, aleluia. Ele é o homem que teve poder de andar sobre o mar.
O meu filho estava esperando uma cirurgia pelo estadual, vai fazer 2 anos. E a moça me fala que tirou ele da fila da cirurgia. E eu falei, moça, já desde 2024 eu estou esperando essa cirurgia do meu filho, que são 2 cirurgias em uma. Ele tem que fazer a retirada do testículo, que ele já perdeu, e tem que fazer uma redução de pele no pipi dele, que teve muita pele, enfim. Aí quando foi na semana passada, a moça me ligou e falou que tinha tirado ele da fila, porque não achou interesse na família. E eu falei, moça, já tem 2 anos que eu estou ligando e vocês estão falando para mim que não tem vaga. Nunca tem vaga no estadual. Aí quando foi na segunda-feira agora, eu não levei meu filho na escola, trouxe ele aqui no posto, porque estava queimando de febre. Aí descobri que meu filho estava com começo de pneumonia. E aí eu falei, já aproveitei e conversei com o médico, falei, doutor, é assim que aconteceu, tirou ele da fila e eu tenho que passar tudo de novo no posto para vocês fazerem o pedido para mim. Aí quando foi hoje, uma tarde, pela honra e a glória do Senhor, o posto me ligou e falou que já deu um encaminhamento para poder passar ele para o urologista de lá do estadual. Aí ele falou, mãe, daí eles vão encaminhar já o Daniel para a cirurgia, né? E eu creio que daqui para frente é o trabalho de Deus, irmãos, porque ele já está com 8 anos, já está reclamando de dor, ele anda, ele fala que dói. E o médico falou que tem que tirar, porque senão pode virar um câncer. Ele já começou a chorar. E eu estou orando a Deus, irmãos, por isso. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, segundo a tua vontade dele fazer cirurgia. O Senhor é o médico que pega sem usar bisturi. Aí quando foi hoje, a moça pediu para poder vir aqui no posto buscar o encaminhamento, passar de volta com o urologista, né? E eu creio, irmãos, que não vai demorar muito a cirurgia dele para poder ser feita, porque ele tem que fazer antes dos 9 anos, porque esse ano já faz 9 e depois vai ficar um pouco mais complicado para ele. E eu creio que é Deus trabalhando, né? E eu sei que depois que a gente pega os caminhos nas mãos do Senhor, começa a trabalhar para Deus com amor e carinho, Deus já começa a retribuir. E eu estou vendo isso nas mãos de Deus. Né? Eu vou continuar assim, irmãos, trabalhando. Às vezes eu sou falho, porque às vezes eu falo que eu venho na igreja, mas eu moro lá no Santa Cândida. Às vezes chove, eu venho porque às vezes a minha amiga fala, eu estou indo, você vai? Vou. Mas tem dia que você perde um culto, parece que você perdeu um culto do mês inteiro. Parece que o seu dia não é legal, a sua noite não é legal. Você acorda e fala, nossa, eu perdi algo. Você perdeu o culto, você perdeu uma palavra, você perdeu um hino. E vamos continuar assim, irmãos, andando, buscando a presença do Senhor. Está difícil? Tá. Não está legal para todo mundo, né? E só a gente pegar, está chegando aí para os vírus de novo. Vamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor, porque aquele que está na presença dele, ele guarda, que nem ele guardou da Covid, né? Muita gente se foi, mas aquele que está na presença do Senhor, como nós estamos agora, a nossa família foi livrada. Em nome do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço também pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cinco geração guerreiras na fé. Cumprimentei a igreja para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fique à vontade. Você que pode, ajude a casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos irmãos na paz do Senhor? Amém. Amém. Aleluia! Graças a Deus. Às vezes eu gostaria de estar sonhando a realidade que está passando. Sua vontade mesmo é de fugir. Parece que não tem remédio, que tudo acabou. Já não tem mais lágrimas e tanto de secou. Já não tem esperança de voltar a sorrir. Todos eles humanos já se encontraram. Em minha luta você se esqueceu. Olhava no céu e clamava, Senhor. Nunca, Jesus nunca tem o poder pra fazer, desfazer e depois refazer. Ele prova quem ama, te prova você. Prova de bênção vive lutando a face do pão, mudando da forma que mudou Jacó. Toda madrugada até o sol raiar. Abraçar noite, dizer não posso deixar aqui. Se a bênção vir, ficaremos aqui. Só sai daqui quando a bênção chega. Há muitos irmãos querendo alcançar a vitória, porém não vejo o homem andando embora. Esquece que vence aqueles que clamar. Nem sabe que Deus está querendo ouvir sua voz. Então ele prova ele mesmo assim, que falta coragem para impedir. Todos eles humanos já se esgotaram. Em meia luta você se esqueceu. Olhava no céu e clamava, Senhor. Julga e subjuga quem tem o poder pra fazer, desfazer e depois refazer. Ele prova quem ama, te prova você. Prova de bênção sempre mudando a face do pão, mudando da forma que mudou Jacó. Toda madrugada até o sol raiar. Abraçar a noite e dizer não posso deixar aqui. Se a bênção vir, ficaremos aqui. Só sai daqui quando a bênção chega. Prova de bênção vive lutando com a face do pão, mudando da forma que mudou Jacó. Toda madrugada até o sol raiar. Abraçar a noite e dizer não posso deixar aqui. Se a bênção vir, ficaremos aqui. Só sai daqui quando a bênção chega. Agradeço por dar essa mão para você. Glória a Deus. Vamos agradecer a oportunidade. Agora vai orar pela oferta. Tem a pregadora dessa noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Vamos colocar de pé. Vamos levantar para orarmos ao Senhor. Prepara também para a oportunidade que vai estar trazendo a palavra. Senhor Deus, Pai eterno, Santo e poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amado neste momento,
aqui, ó Deus, apresenta ao Senhor todos os que ofertaram na tua casa, Senhor. Aqueles que também não ofertaram, o Senhor possa abençoar, papai querido, a vida de cada um esta noite. Aleluia, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, apresenta a tua filha também que vai nos trazer a palavra. Peço ao Senhor que o Senhor fale conosco esta noite, ó Deus. Palavra qual precisamos e necessitamos ouvir, ó Deus. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço. Aleluia, Senhor, Deus. e te agradeço. Glória. Poderoso. Glória. Glória a Deus. Cumprimentar a igreja do Pai do Senhor. Amém. Não pode se assentar, vou estar adorando ao Senhor com louvor. Enquanto isso, os irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Jó, no seu capítulo de número 2. Os irmãos que souberem ler, Adorarei,
A letra desse hino fala muitas vezes: te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. E ela dá alguns dos poucos motivos que a gente tem para adorar o Senhor, né? Por nos inspirar na letra da canção, muitas das vezes, para quem é compositor, por sentir a unção, pela morte dele na cruz, que nos deu a oportunidade de salvação. Alguns dos motivos que a gente tem para adorar o Senhor, que são muitos e não são poucos. Porque o Senhor, Ele é dono, não só merecedor, mas Ele é dono de toda a honra e de toda a glória. E Ele é acima dos que são de todos, né? Então, eu gosto muito desse hino, fazia muito tempo que eu não cantava ele. E eu não sei se os irmãos sabem, eu já vou entrar na palavra, tá, irmãos? Eu não sei se os irmãos sabem, com tudo isso que me aconteceu, com a perda do bebê, enfim, eu fui praticamente obrigada, vamos dizer assim, né, pela empresa, a tirar uma licença maternidade. Porque eles disseram que pela questão emocional, mesmo que o físico esteja bem, e que esse era um direito meu e que eu tinha que tirar essa licença de 120 dias, né? Então eu estou em casa nesses dias e é um tempo que hoje eu vejo que se fazia necessário, porque é um tempo que eu tenho orado, feito campanha, que é uma coisa que eu não conseguia fazer, porque da meia-noite à meia-noite e meia a gente orar quando a gente vai trabalhar no outro dia fica um pouco mais difícil, né? E eu estou podendo fazer, eu tenho me conectado muito mais com o Senhor Jesus e lido a palavra e ouvido louvores mais antigos, assim, que tocam muito ao meu coração. Irmãs, eu não vim preparada hoje para ministrar a palavra. Na verdade, eu achei que eu não seria preleitora da noite, nem passou pela minha cabeça que eu podia ser a preleitora. E aí estava eu e a irmã Daiane no embate, né? Quem que vai trazer a palavra? E aí eu falei para ela assim: irmã, eu não vou ter força. Então, se eu chorar, os irmãos me perdoam, tá? Aí ela falou assim: irmã, mas eu estou com dor. E conhecendo a situação dela, aí veio no meu coração, né? Que há um tempo atrás eu ministrei a palavra aqui. Eu disse que eu tinha falado para o Senhor que sempre que eu tivesse a oportunidade eu não ia falar não, porque a palavra é do Senhor. E eu, querendo ou não, a palavra do Senhor, ela tem que ser ministrada, ela tem que ser dita, ela tem que ser pregada através da minha vida. Porque eu sou apenas um vaso na mão dele, né? E o que o Senhor vai falar, eu tenho que falar. E o Senhor me deu a palavra no livro de Jó, seu capítulo de número 2, e a gente vai ler aqui o versículo 9 e o versículo 10. E aí a gente vai entender o que o Espírito Santo tem para nós e deixar que o Senhor venha falar. Amém? Diz assim, Jó, capítulo de número 2, versículo de número 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. E aí eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa palavra? O irmão Rogério, ele já tinha lido lá em Mateus, né, 26, que Pedro lhe foi avisado que ele negaria Jesus. Com linda a grandeza dessa palavra, né? Jó era um homem que, aqui no capítulo 1, conta um pouco sobre como ele era um homem de bens, de riquezas, era um homem que a gente pode considerar que naquela época era admirado pela sua vida, pelo seu testemunho. Era um homem robusto, forte, saudável, que tinha filhos, que tinha tudo. Mas quando a gente pega para ler aqui, no primeiro versículo do capítulo 1 de Jó, fala que era um homem sincero, reto e temente a Deus. É uma das primeiras características que se dá a esse homem chamado Jó. E é bastante interessante que casou essa palavra, né? Ela foi conciliada com a palavra que o presbítero Rogério deu, porque falou a respeito de negar Jesus. E Jó, para contextualizar, ele tinha tudo isso. E Satanás chegou até
testar a Jó, ele disse: permita que eu toque. E o Senhor permitiu que ele tocasse em Jó, nos bens de Jó, nos filhos de Jó, na casa de Jó, em tudo que Jó possuía, só não na vida de Jó. E ele foi cometido ali por uma chaga e ele restou apenas um caquinho de telha para ele coçar ali em cima das cinzas, e a sua mulher que disse isso. E por que casa essa palavra? Por que ela concilia com a palavra que o presbítero Rogério leu aqui na palavra devocional? Porque é muito fácil hoje em dia, não só hoje em dia, eu tenho 30 anos. Desde que eu me entendo por gente, a minha mãe me traz para a igreja. Eu acho que eu tinha menos que a idade da Valentina. E sempre eu convivendo, eu via que é muito fácil a gente adorar o Senhor Jesus, a gente vir à igreja, pular, rodopiar e querer oportunidade, querer cantar, e querer adorar, e querer pegar, e querer falar, quando está tudo bem. Mas e nas horas de dor, de dificuldade, de tristeza, de angústia, de agonia, né? E é interessante que ela não falou para ele assim: ah, Jó, morre, vamos, né? Tenta contra a sua vida. Não, a primeira coisa que ela falou: amaldiçoa o seu Deus. E quando a gente para pensar, esses dias a minha mãe falou para mim assim: pouco se fala sobre Jesus ultimamente nas pregações. E a gente para pensar no amor de Jesus pelas nossas vidas. Hoje está todo mundo aqui. E se eu parasse para perguntar e desse o microfone para cada um dos irmãos, nós também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 irmãos. A gente está fora das crianças. São 14. Eu tenho certeza que cada um teria pelo menos 10 bênçãos para contar só no dia de hoje. Só daria 140 bênçãos só no dia de hoje. E é um amor tão grande que, como foi pregado aqui na palavra de domingo, Jesus estava lá sentado no seu trono, na sua glória, com todo o seu poder, toda a sua majestade. E através de Noé, eles viram a oportunidade de recomeçar. E por Deus, era assim, não teria, como o pastor sempre ensina, não teria chance. Pecou, morre. E ele estava lá, ele não tinha nenhum dever, ele não tinha nenhuma obrigação. Deus de Deus. Né? Mas tão grande o amor que ele sentiu no coração, que eu falei para as irmãs ontem no ensaio do círculo de oração. Ele não escolheu. Se a gente fosse pensar pela lógica e ele fosse escolher, só os 12 sentou com ele na mesa, só os 12 teriam o direito à salvação. Mas é um amor tão grande, tão puro, que ele não olhou se ele iria vir, se ele iria chorar porque Jesus chorou, se ele iria sangrar porque Jesus sangrou, se ele iria ser traído porque ele foi traído, se iriam dar as costas para ele, se iriam apunhalar ele pelas costas, né? Se eu ia pecar, se você ia pecar, se o irmão ia pecar. Ele não olhou nada disso. Lá atrás, quando ele veio, ele já sabia da minha vida, já sabia da sua vida, da vida do pastor, da vida do pastor, da vida de todos nós aqui. Glória a Deus. Porque o Senhor, ele é conhecedor de todas as coisas. Mas ele veio por tão grande esse amor que o Senhor Jesus, ele sentiu por nós. Glória a Deus. E aqui na vida de Jó, foi da mesma maneira, porque Deus, ele poupou a vida de Jó para ver até onde ir. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje em dia a gente escolhe culto para estar na casa do Senhor. A gente põe tantas coisas acima. Mas Jaqueline, mas você vai vir com uma palavra de cobrança? Não é uma palavra de cobrança, é uma palavra de reflexão. É uma palavra do que Deus tem para falar para mim e para você. A gente sabe que são muitas batalhas, são muitas dificuldades, mas nenhuma maior do que o poder de Deus sobre nossa vida, nenhuma maior do que o amor de Jesus pelas nossas vidas, né? E eu tenho experimentado isso, irmãos, nesses últimos dias. E foi engraçado porque na hora ali que estava tudo acontecendo, né? Eu estava sentindo contração e eu não tinha sentido contração ainda, né? Porque as minhas duas meninas foi cesárea e a Valentina, inclusive, foi agendada
teve uma hora ali que eu pensei que eu ia morrer, eu ia estar com hora. Eu olhei pro meu marido assim, apertei a mão dele, segurei a mão dele, e eu falei assim, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu estou morrendo. Porque é uma dor assim que é terrível. E olha o tamanho do amor de Jesus pela nossa vida. Porque eu imagino que é a sensação, a dor de carne dói. Imagina você levar todas aquelas chicotadas que ele levou, ter sua carne rasgada, ter seu osso quebrado, ter sua pele perfurada, depois de ter apanhado, depois de ter sido oferecido vinagre, aquele vinagre que era usado para limpar os excrementos humanos, você ainda tem que carregar uma cruz num caminho longo e distante, depois de passar por tudo ainda isso, você ser crucificado, pessoas mãos pregadas, ser chacoteado, e eu falei, Senhor, mas é uma dor tão terrível, e o Senhor me fez pensar na dor que Ele passou por mim e por vocês. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? Independente de qualquer coisa, de qualquer situação, nós temos um Deus que todos os dias nos dá uma oportunidade diferente. Todos os dias, mesmo às vezes a gente na nossa ingratidão falando, reclamando de algo, colocando alguma coisa na frente dele, acima dele, ele nos dá a oportunidade de acordar no outro dia. De novo, com nossos olhos abertos, com o nosso pulmão inflando, respirando, com o nosso coração batendo, com o nosso corpo funcionando, com o nosso dedo mexendo, tendo a oportunidade de pensar em cada ação, cada atitude que a gente vai tomar, porque o cérebro humano ele toma mais de 30 mil decisões por dia. O simples ato de você fazer isso, tá bom, foi uma decisão que você tomou, e é tão rápido que a gente nem percebe. Mas o Senhor ele nos dá essa capacidade todos os santos dias. Glória a Deus. Na presença dele. Todos os dias. Irmãos, vale a pena a gente trocar Glória a a nossa Deus. cruz, a nossa trajetória, a nossa caminhada por qualquer coisa? Não vale a pena. Não vale a pena. Jó aqui ele tinha todos os motivos e hoje nós aqui também temos todos os motivos. Imagina se hoje eu tenho 30 anos, daqui 65 anos, se Deus me conceder a oportunidade, se ele estiver voltado ainda, eu vou ter 95. Eu imagino que daqui 95 anos, daqui quando eu tiver 95 anos, as minhas filhas já vão estar adultas, creio eu que já idosas, com a idade avançada, provavelmente com as suas ocupações, com seus casamentos, com seus filhos. Grande E eu Deus. tenho certeza que daqui 65 anos, quando eu tiver 95, eu vou querer acordar um dia e ter a idade que eu tenho hoje. E aí eu vou valorizar coisas que hoje o Senhor me proporciona. Eu vou valorizar acordar de manhã com elas com o cabelinho bagunçado, me falando que está com fome. Eu vou valorizar ver elas brigando e eu separando ali. Eu vou valorizar as duas, querer disputar quem vai ficar no meu colo. Eu tenho certeza que daqui 65 anos, se Deus me permitir chegar lá, eu vou valorizar hoje os momentos que eu tenho do lado da minha mãe, os conselhos que ela me dá, as broncas que meu pai me dá, às vezes que o Samuel me chama de tata. Eu tenho certeza que eu vou valorizar e vou pensar, nossa, se eu pudesse voltar 65 anos atrás, eu teria ficado menos tempo no celular, teria visto mais da infância das minhas filhas. Se eu pudesse voltar 65 anos atrás, eu iria louvar mais a Deus, eu iria ensaiar mais hinos no violão, eu iria deixar de passar 3, 4, 5 horas no telefone ou varando a madrugada assistindo uma série, uma televisão, e iria usar esse tempo para falar com Deus, para meditar na Bíblia. Eu teria ido em todos os cultos, eu não teria faltado em culto algum, porque eu iria sentir a presença de Deus. E com 85 anos, talvez o meu corpo não tenha mais a vitalidade e a força que eu tenho hoje para fazer tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Então hoje, o Senhor nos dá tantos motivos que às vezes a gente não vê, a gente não percebe. E foi isso que aconteceu com Jó. Jó, com tudo que ele passou, mesmo assim, a palavra do Senhor fala que ele guardou a sinceridade e a retidão dele. Essa é uma oportunidade que a gente tem todo dia. Não é verdade, Rogério? Todo dia o Senhor nos dá a oportunidade de guardar nossa sinceridade. Quando alguém precisa de algo, precisa de uma palavra e a gente tem aquela palavra, mas a gente fala assim, não tenho tempo, eu não vou nem me envolver nisso. Ou quando é dia de culto e a gente fala assim, mas eu tenho que fazer janta, mas eu estou aqui na coluna, mas eu estou com dor no meu
E Jó, com tudo que aconteceu, a única coisa que ele guardou foi o amor dele pelo Senhor. Glória a Deus. Foi a sinceridade dele pelo Senhor, com o Senhor Deus. E é isso que o Senhor quer conosco também. É isso que o Senhor tem para mim e tem para você. Depois de tudo que Jó passou, os amigos dele foram lá, caluniaram ele, disseram: mas você fez alguma coisa, você pecou, você deve ter pecado, porque para estar acontecendo isso com você, você perdeu tudo, acabou com tudo, você ficou doente, você perdeu seus filhos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mesmo assim, ele foi e orou. Orou pelos seus inimigos, orou pelos seus amigos que falaram dele. E Deus viu essa atitude de Jó. Hoje, nós vivemos num mundo que, olha, ontem eu falei para as irmãs, no círculo de oração. Falei: olha, irmãs, a gente está vivendo aí a guerra. E por mais que indiretamente, quem tem visão espiritual vai ver que já está afetando o Brasil. A gasolina já aumentou, os preços no mercado já subiram, então continuando subindo. Meu marido foi na semana passada no mercado, porque agora com a diabetes, eu preciso comer muito mais legumes. E aí eu, no dia de sacola, eu falei para ele lá, e ele foi, estava mais de R$8 no quilo de sacola. Então, assim, de uma forma mesmo que indireta, de uma forma indireta, a guerra ela já está nos afetando. Aí a gente reclama muitas vezes, a gente fala assim: mas tá tudo caro, tá difícil, a falta de emprego tá difícil. Aí a gente pensa naquele povo, daqueles países todos que estão sendo bombardeados, que não tem nada a ver com a guerra e que estão sendo atacados. E a gente aqui no Brasil, indiretamente sendo prejudicados, vamos dizer assim, com isso, mas a gente está reclamando. E é tempo que a gente tem não de usar nosso tempo para isso, porque daqui a 65 anos talvez a gente vai lembrar disso que a gente está vivendo hoje aqui, desse culto, dessa palavra que o Senhor tem para nós. É tempo da gente orar mais, de buscar mais, de pedir por aqueles. Não é tempo da gente escolher quem a gente vai ajudar, escolher por quem a gente vai orar, por qual causa a gente vai orar, e escolher orar por nós e pelos nossos, enquanto a gente tem visto aí muitos perecendo. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que, como eu li ontem, que ser o sal da terra e a luz do mundo. E a luz, ela não está escolhendo aqui. Se a gente vê essa lâmpada, ela não está escolhendo quem ela vai iluminar, está iluminando nós. E foi para isso que Deus nos chamou. Que nós possamos guardar essa retidão. Voltar lá atrás, no tempo das raízes, no tempo da origem, do primeiro amor. Sabe? Deixar um pouquinho de lado os problemas, preocupação. Eu sei que é difícil, irmãos. E eu estou falando isso aqui na posição de alguém que está vivendo isso. Na posição de alguém que está vivendo isso. Se eu comparar para pensar hoje, eu poderia falar: não, essa palavra vem de conta com o meu coração, porque já também perdeu o filho dele, e mesmo assim ele não deixou de adorar. E não é sobre a gente ser forte o tempo todo, irmã Natália, não é sobre ser forte o tempo todo, irmã Marcela. A gente tem fraqueza. Nosso corpo é falho, nossa mente é falha. Mas não é sobre ser forte o tempo inteiro. É sobre não largar aquilo que realmente importa. E o que realmente importa? Glória a Deus. O que realmente importa? Aleluia, Jesus. Não é verdade? E Jó, ele fez essa escolha. Ele não largou aquilo que realmente importava. Ele podia ali naquele momento de fragilidade pegar todo mundo para a mulher dele e falar: não, você está certo, é verdade. Mas olha a recompensa que ele tem. E o amor do Senhor Jesus na nossa vida é assim. É um amor grande, é um amor que tudo suporta, é um amor que tudo sofre. É um amor que hoje a gente dá as costas para ele e fala assim: hoje eu não vou cultuar. Mas amanhã ele nos concede a oportunidade de novo acordar. Glória a Deus. Né? É uma oportunidade, é um amor tão grande que ele coloca lá o arroz com feijão e um ovinho na nossa mesa e a gente reclama: ovo de novo, daqui a pouco eu estou colocando pena. Daqui a pouco eu estou tossindo assim, piu-piu. Mas amanhã ele prepara de novo o que comer na nossa mesa. Glória a Deus. É um amor que ele vai lá e ele prepara o calçado, o chinelo, não sei, do modelo que a gente não quer. Mas aí a gente reclama no outro dia, ele prepara. Já teve testemunha aqui de uma irmã que queria um tênis de uma marca determinada e Deus abençoou ela com 2. Glória a Deus. Eu já vivi isso na pele. E eu estou falando que eu vivi, irmãos, porque eu vejo a mão de Deus na minha vida em muitos detalhes. Ingrata seria eu, se por conta de toda a situação que eu passei,
civil. E eu sonhava em casar na igreja. E eu ouvi o Will dar, porque ele fala assim: quando tudo perante o Senhor estiver. E brotou no meu coração a necessidade. Eu queria casar, porque eu queria. O pai aqui está de prova, a mãe, o Rogério, eles acompanharam todo o processo. Eu não tinha R$1 no bolso. Eu paguei R$11 mil no meu casamento. Glória a Deus. R$11 mil, eu consegui pagar tudo. No dia que eu casei, eu não estava devendo mais nada. Eu vi a mão do Senhor movendo, agindo em cada detalhe. Eu vi a mão do Senhor agindo e movendo numa questão tão simples que eu estava dormindo na cama, a cama afundando. E eu falei assim para Deus, no dia que eu tirei a cama do meu quarto, coloquei o colchão no chão e eu falei: Senhor, eu não aceito isso, eu faço a sua obra, eu vou para a sua casa, o Senhor é dono do ouro da prata, eu sou tua serva, o Senhor pode me abençoar. Abre as portas do céu e prepara uma cama, porque amanhã eu tenho que trabalhar e meu corpo está cansado. Irmão, menos de uma semana eu ganhei uma cama nova, enorme, queen, com colchão no plástico. Deus me incomodou lá, meu patrão, meu serviço. Falou assim: mas eu estou entrando nessa cama tão confortável, minha funcionária dormindo no chão, não, eu vou dar uma cama para ela. E deu, e a funcionária falou para mim: você pode comprar, vamos lá, você vai escolher uma cama. E ele me deu a cama. Não só os materiais, eu já vi a mão de Deus agir em tanta coisa. Hoje eu estou passando por uma perda muito dolorosa. Se eu falar para os irmãos que agora eu estava mentindo. Mas olha aqui, a Valentina tem 7 anos, a Maria Clara vai fazer 10, daqui 2 meses certinho, 25 de maio. Pelo menos, se não era para nenhuma nem outra estar aqui. E o Senhor, Ele me abençoou com elas. E faz 10 anos que eu desfruto desse prazer imenso que é a maternidade. Glória a Deus. Então é isso que o Senhor Ele tem para nós. Só são coisas boas, restituição, vida. Jó teve tudo restituído o dobro. Mas em troca disso que Ele requer de nós. Não muito, não muito. Só a mesma coisa que Ele entregou para nós. O seu coração, o seu amor puro, sincero, sem olhar, que você ame seu próximo. Assim como Ele amou você, como Ele ama seu próximo. Como você é filho dele, como seu irmão é filho dele. Que você faça a obra dele com amor. Que você venha para a casa do Senhor com amor. Que você deixe seus problemas lá fora e entre aqui com o seu coração amplo e aberto para que Ele possa entrar e trabalhar na sua vida. Para que Ele possa consolar sua tristeza. Para que Ele possa ser o motivo da sua alegria. Para que Ele possa ser o seu respiro. Porque foi por mim e por você que Ele passou tudo aquilo na cruz. Que nós não venhamos deixar Glória a Deus. que as vaidades desse mundo, as ilusões desse mundo, os desejos desse mundo, os desejos da carne, o desânimo, o cansaço, como o nosso irmão Rogério disse aqui, venha nos fazer negar Jesus. Que nós possamos não pecar com os lábios. Que nós venhamos aceitar que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável na minha e na sua vida, independente de todas as coisas. E eu sempre disse isso antes de acontecer o que aconteceu comigo, e eu sempre vou continuar dizendo, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Que nós iremos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós, mas não fazer o fato de nós estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor, como moeda de troca. Se o Senhor fizer, eu vou. Se o Senhor não fizer, eu não vou. E que nós possamos valorizar cada momento da nossa vida, porque, como muitos dizem aí, era um visitante que não vem 2 vezes, né? E todos os dias o Senhor nos dá essa oportunidade. E hoje Ele nos preparou essa oportunidade de estar aqui, de ouvir essa palavra de reflexão, de ver esse exemplo lindo, maravilhoso que Ele deixou para nós na sua palavra, que foi Jó, que mesmo com tudo que ele passou, ele guardou o amor dele pelo Senhor, a sua fidelidade, a sua sinceridade, a sua retidão em seu coração. Que nós não venhamos nos vender por coisas poucas, pequenas desse mundo. Que nós não venhamos trocar o nosso galardão, a nossa oportunidade da salvação, que foi tão sofrida lá na cruz do Calvário, por pequenas coisas nos dias de hoje. Porque nada disso, irmãos, nada do que a gente possa viver aqui, já estou acabando, nada do que a gente possa viver aqui, a maior riqueza, o maior luxo, o maior dinheiro, a conta bancária com mais cifras, nada vai
ser comparável com o que o Senhor preparou para nós Glória a Deus. na glória. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Espírito Santo possa se descer mais no coração dos irmãos. Glória a Deus. Eu vou continuar orando por todos e peço que os irmãos continuem orando por mim. Porque orar é a prova mais linda de amor que a gente tem Glória a para Deus. todos. Amém? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Glória a Jesus, amém, meus irmãos? Uma palavra, como disse, de reflexão, né? Que vem falando ao coração. Creio que essa palavra falou a cada um de nós. Quem prestou atenção na palavra pode ter certeza que Deus falou. E nela pregando, o que chamou a atenção foi quando ela falou daqui 65 anos, sei que vai chegar isso, que a igreja também vai para a igreja antes. Ela falou daqui a uns anos, e a Bíblia fala em Eclesiastes 12 que a gente tem que lembrar do nosso Criador, da nossa mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias que cheguem os anos, dos quais venha dizer: não tenho nele contentamento. Não me contenta. E qual que é? O que vamos dizer? Eu deveria ter me dedicado mais. Eu deveria ter me colocado mais na posição. Eu deveria ter feito mais para o Senhor. Eu deveria participar mais. É isso que nós vamos falar. Porque eu mesmo, na posição que eu estou hoje, irmãos, na posição que eu estou hoje, eu lembro quando eu era jovem, como eu falei no domingo, que eu vi aproximadamente 17 para 18 anos, eu era um crente firme. E ainda não era batizado, irmãos. Eu batizei 10 anos depois. Que eu desviei, fui para o mundo, fui tocar pagode aí no mundo, fazer aquilo que o inimigo queria. E por causa de uma briga que eu me envolvi. E nos dias de hoje, eu penso: Senhor, se eu tivesse me colocado mais na tua presença, se eu tivesse me dedicado, não dado lado para Satanás, hoje eu poderia estar num patamar espiritual melhor, eu poderia ter uma inteligência, uma sabedoria maior. Mas só que passou-se 10 anos, 10 anos perdido, nós perdemos de estar na presença do Senhor, de estar fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E pode ter certeza, essa palavra foi pregada hoje, nós que prestamos atenção nessa palavra, pode ter certeza, daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou daqui 3 anos, 4 anos que seja, você vai lembrar dessa palavra: puxa vida, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter participado, eu poderia ter dado ouvido à pregação, eu poderia ter dado ouvido aos conselhos dos pastores, eu poderia ter ajudado mais. Muitas das vezes não é fácil falar isso, porque eu já falei isso, muitas das vezes orei e peço ao Senhor: Senhor, me direciona, Senhor, mostra para mim. Onde eu fui ali no monte, irmãos, eu orei 20 minutos que eu estava sozinho. Aí ele pediu, eu estava saindo do monte, estava subindo o carro, que o amigo lá que a gente ora todo dia, eu voltei naquela quase 1 hora orando lá. E o Senhor me fez lembrar muitas coisas que eu chorei bastante ali naquele monte. O Senhor fez me lembrar quando eu evangelizava. O Senhor fez me lembrar quando eu fazia visita. Ele operava sinais maravilhosos. O Senhor fez me lembrar até de um amigo meu que fazia visita comigo. O Senhor fez me lembrar de tanta coisa que hoje eu olho para mim. Aquilo ele me lembrando: o Senhor me perdoa. Eu me orando e me sentindo envergonhado. Mesmo eu estando todos os cultos sem faltar, eu me senti envergonhado, porque a obra que é para mim fazer eu não faço. Que é evangelizar, é pregar para as pessoas que precisam de uma palavra, que precisam estar aqui adorando a Deus, eu não faço. A dedicação, muitas das vezes mais, que eu deveria ter no tempo, eu não tenho. Eu poderia dedicar mais ao tempo. Eu poderia fazer mais coisas. E sabe qual que é o que eu uso? Eu fico usando muitas desculpas: Senhor, porque não dá, porque aconteceu isso, porque fulano. Aí fica que nem a mulher de Jó, fica doce. Usa isso. Pessoas usam de estratégia, cria situações para poder não vir no culto. Pessoas fazem isso, cria situações para poder não vir no culto. Tem pessoas que desejam até ter uma enfermidade, uma dor de cabeça, para inventar essa desculpa: eu não fui no culto porque eu estava com dor de cabeça, eu estava aqui. Mas eu creio no Senhor Jesus que cura. Eu creio no Senhor Jesus que libera.
Eu creio no Senhor Jesus que restaura, mas muitas das vezes, irmão, a nossa fé é tão pouco que não conseguimos alcançar aquilo que Jesus tem para nós. Mas, como diz, lembra-te de hoje, dessa palavra. Você que muitas das vezes se sente parado, se sente que muitas das vezes não está fazendo nada para o Senhor, se coloca mais na posição, busca mais, pergunta ao Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor, o que eu preciso fazer? Porque naquele dia, irmão, vai ter um galardão preparado para mim e para você. Aleluia, Jesus. A tua obra. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Próxima sexta-feira estaremos aqui dando continuidade no nosso ensino, a realidade bíblica do inferno. Sábado, dia 28, que tem a cruzada evangelista ali no Industrial, só que eu não vou estar lá, que eu fui convidado para pregar numa igreja lá no Guarnais. Então, sábado eu vou sair para Guarnais, mas não vou ter nada, então, se não quiser ir, está disposto lá do pastor Fabiano. E domingo estaremos aqui com o nosso culto com a família. Não é o primeiro domingo ainda, né, gente? Glória a Deus. Quarta-feira, dia 1º. Então, nós estaremos aqui com o culto com a família. Eu convoco toda a igreja para estar aqui cultuando toda sexta-feira e também no sábado, irmãos. E os cultos continuam normal, trabalho, festividade, culto de oração, culto com a cidade, culto de missões. A gente vai começar a fazer quando os irmãos tiverem disponibilidade para trabalhar conosco na obra. Eu não quero, tipo assim, usar a diaconisa, a Daiane sempre está à disposição. Eu quero que todos se envolvam, irmãos, nessa obra para a gente poder trabalhar junto. Todos dizem uma, duas, não vai ver, não. Então eu preciso que os irmãos abracem essa obra conosco para poder trabalhar, poder ganhar alma, evangelizar. Então eu conto com o apoio, com a ajuda de todos os irmãos. Então, por enquanto, está parado. Os irmãos podem procurar na parada, não estou postando mais nada, eu não estou postando nenhum dia de culto, você postava, porque eu quero ver a reação dos irmãos. Para ver se os irmãos se interessam a trabalhar na obra. Porque, como eu disse, um dia lá na frente, nós vamos lembrar deste culto, dessa palavra que foi pregada aqui. Olha, o pastor falava, o pastor cobrava, muitas das vezes eu até achava ruim, e eu poderia ter feito mais, eu poderia ter dedicado mais, eu poderia ter agido mais. Então, irmãos, a obra de Deus, eu costumo falar para todos, está no teu coração, não é na tua cobrança. A obra de Deus não está na cobrança. A alegria da salvação, irmãos, como diz, nós temos vontade de ir para o templo, nós temos vontade todo dia. Irmãos, quando eu me converti, eu lembro que eu não via a hora de chegar ao dia de culto. Irmão, quando chega cada culto de domingo aqui, eu não vejo a hora de chegar quarta-feira para estar aqui de novo, adorando a Deus juntamente com os irmãos. Então, irmão, a obra de Deus está no teu coração. Não é na cobrança do pastor, é no teu coração. Aquilo que está no teu coração, essa é a obra de Deus. A obra de Deus ela é voluntária, ela é prazerosa. Aquele que tem a obra de Deus, que tem o Espírito Santo no coração, tem prazer na obra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Todos estão abençoados por essa palavra qual a diaconisa pregou. Só vou enfrentar a bênção apostólica. Leve a bênção em nome do Senhor Jesus a cada um. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a Deus consolação e comunhão do Espírito Santo repouse em nosso coração, desde agora e para todo sempre toda a igreja diz amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Não saia, sem cumprimentar o Senhor com a palavra do Senhor.